Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. É com grande alegria mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui, e eu agradeço ao Eterno Deus por essa oportunidade que Ele nos tem dado por intermédio de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Sei que o Senhor vai falar contigo e nós vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, você que tem a sua Bíblia e quer aí estar acompanhando a leitura. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Yehezkel é o nome em hebraico. Yehezkel é o nome em hebraico de Ezequiel, capítulo de número 37. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler o versículo de número 1, versículo 4, também o versículo 10 e o 11, aí fazendo uma alusão a um grande acontecimento que o Senhor mostra a Ezequiel. Então, Ezequiel capítulo 37 e Ezequiel capítulo 37, vamos ler o versículo de número 1, de número 4, 10 e 11, que nos diz da seguinte forma: com sua mão sobre mim, Adonai me carregou por seu espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo de número 4: então ele me disse: profetize a respeito desses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam o que Adonai tem a dizer. Versículos 10 e 11: então profetizei como me for ordenado, e o fôlego veio a eles, e aqueles ossos viveram. Puseram-se em pé um exército imenso. Então ele me disse: ser humano, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles andam dizendo: nossos ossos se secaram, foi-se a nossa esperança e estamos completamente exterminados. Até esse versículo de número 11, nós vemos aqui uma grande passagem que nos diz respeito primordialmente à nação de Israel, ao povo judeu. Nós sabemos que essa palavra foi dirigida diretamente a eles. Aquilo que o Senhor mostra através do seu Espírito Santo ao profeta Ezequiel, ele então está mostrando uma grande restauração da casa de Israel. Nós sabemos que desde que o Senhor tirou do Egito o povo judeu, e ali então ele carregou eles por aquele deserto durante quase 40 anos, a terra que ele havia prometido a Abraão. E quando eles adentram na terra, infelizmente o povo judeu não soube guardar os preceitos do Senhor, não soube estar em obediência aos mandamentos que o Senhor deu, para que eles tivessem sobre si uma grande bênção. Nós sabemos que toda obediência traz consigo uma grande consequência, e uma consequência boa para as nossas vidas. Mesmo em nossos lares, nós sempre aprendemos isso. Quando obedecíamos aos nossos pais, nós tínhamos dele a gratidão. Assim mesmo não é diferente quanto ao nosso eterno Deus. Toda obediência trará uma consequência muito boa. Ao contrário disso, toda desobediência vai trazer sobre a vida de cada ser humano, uma consequência, grande consequência má para a sua vida. Ou ele vai produzir coisas boas, ou ele vai produzir coisas más, dependendo do seu procedimento, de como ele está se procedendo
diante do seu Deus, do nosso Deus, do eterno Deus, Criador de todas as coisas, que nos deixou a sua palavra para que nós pudéssemos segui-la, para que nós pudéssemos aprendê-la e aplicar em nossas vidas, para que assim pudéssemos fazer então a vontade do nosso eterno Deus. E nós sabemos que, de fato, a casa de Israel, a nação ali não obedeceu, né? Os judeus, infelizmente, não obedeceram, e a Bíblia, ela é repleta de profetas que vieram mostrar ao povo o seu erro, que vieram um alerta, né? O Senhor então sempre deixava alguém para que viesse alertar o povo de que eles estavam andando nos caminhos errados, e aí as consequências sempre aconteceram sobre a casa de Israel, por causa da sua desobediência. A Bíblia nos relata, nos mostra a história, os relatos nos livros de Reis, também nos livros de Eclesiastes, mostram quão difícil e quanto eles vieram sofrer todas as vezes que eles desobedeciam ao eterno Deus. Mesmo nos livros de Juízes, logo após a entrada na terra de Canaã, já mostrava ali que o povo, infelizmente, esquecia-se do Senhor, e aí então as maldições caíam sobre eles, vinham sobre eles, e assim foi por muitos centenas de anos. Eles viveram dessa forma, na desobediência, e alguns períodos, né, que eles tiveram de obediência, até que chegou o momento em que foi levado, o reino estava dividido em dois, reino de Israel, reino de Judá, dividiu-se os reinos. Israel partiu primeiro para o cativeiro, mas assim mesmo, 50 anos depois, também o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia e foi praticamente exterminado, né? Ficando a terra desolada, as cidades todas destruídas, Jerusalém, o templo totalmente destruído por causa da própria desobediência, e ficaram somente os pobres, ficaram somente os velhos, ficaram somente os doentes na terra, que não tinham força para fazer dela uma terra novamente produtiva. Ficou abandonado por muitos anos. Porém, o Senhor sempre esteve com os braços abertos, aguardando que o povo pudesse enxergar a sua misericórdia. E graças a essa grande misericórdia do nosso eterno Deus, que nos diz a Bíblia que ela se renova a cada manhã, para as nossas vidas também essa misericórdia tem agido de forma com que nós não sejamos destruídos, como diz a palavra de Deus. Então o Senhor mostra a Ezequiel que mesmo ainda que os ossos estivessem secos, né? Quer dizer, já perdeu-se o valor, não há mais vida, logicamente, mesmo que ainda, né, o corpo esteja ali, mas se a vida se perder, nós sabemos que fica difícil retornar. Quanto mais um vale de ossos secos, né, que vão se desconjuntando, porque perdem todos os seus ligamentos, né? E qualquer ser humano então desconjunta, qualquer animal, ele acaba desconjuntando quando perde os ligamentos e os ossos ficam ali espalhados. Pensar que isso pode ter novamente pode reviver, isso é quase impossível, né? Não é impossível para Deus, possível para os homens, porque a Bíblia nos diz, Jesus mesmo disse, que aquilo que é impossível aos homens é possível ao nosso eterno Deus. Então nós sabemos que para o nosso eterno Deus, ainda que as coisas possam parecer impossíveis para as nossas vidas, quando nós olhamos muitas vezes pessoas, e às vezes até mesmo de nossa família,
quando nós olhamos para pessoas tão perversas, né, que fizeram tantas atrocidades com os seus semelhantes, e nós às vezes, como ser humano falhos que somos, né, desejamos a sua morte, desejamos que ele sofra como ele fez outros sofrerem. Mas como servo de Deus, nós damos um passo para trás e aí dizemos: não, pode haver esperança, porque o nosso eterno Deus pode transformar as coisas. Assim como do nada, né, ele fez tudo o que existe, né? Alguns cientistas dizem, né, que as coisas aconteceram espontaneamente, que tudo partiu-se de uma explosão, e dessa explosão tem o que nós temos hoje, né? O ser humano como o mais inteligente, o mais racional de todos os seres vivos, e tudo surgiu de uma explosão. Eu não creio nisso, não creio absolutamente nisso, porque se nós pensarmos, né, que o próprio um cromossomo só de um ser humano, se ele fosse transformado em letras e em palavras, só um cromossomo daria para escrever 4.000 livros de 500 páginas, um cromossomo só, né? Daria para se escrever tudo isso em termos de palavras, 4.000 livros de 500 páginas. Nós vamos ver que isso não pode ser a obra do acaso, não pode ser obra de uma explosão, de maneira nenhuma. Isso daí demonstra que há um ser superior, há um ser que está no controle, há um ser que projetou, planejou, para que nós pudéssemos ser o que somos hoje, né? Ser o que somos hoje. Então, imagine se nós usarmos então todos os cromossomos com essa quantidade e ainda fazermos uma interligação deles, né? Matematicamente, veja para onde iria a proporção de podermos chegar a um ser humano, com a inteligência, com a razão, com toda a capacidade que nós temos. É impossível crer que isso daí é obra do acaso, é obra de uma explosão que foi acontecendo com o passar dos bilhões de anos para chegar no que somos hoje, né? E nós vemos que isso daí então é impossível. Cremos então num Deus que do nada ele fez tudo que existe. E se esse Deus do nada ele fez tudo que existe, ele pode fazer reviver a nossa esperança que já morreu, que está talvez como esses ossos secos mostrados para Ezequiel, para o profeta Ezequiel. Sim, talvez a sua esperança naquele seu filho que está perdido nas drogas, na criminalidade, talvez a sua esperança naquele seu marido, né, que abandonou, que deixou, ou que te trai, que te maltrata, naquela sua esposa que te abandonou, e a sua esperança já está como ossos secos, abandonados, jogados em um vale, sem mais valor nenhum. Talvez a sua vida esteja dessa forma, o seu plano, aquilo que você queria, aquilo que você projetou, parece estar como um vale de ossos secos, jogado lá ao léu, sem poder novamente, de forma alguma, ser transformado. Por mim, por você, eu até creio, mas para o nosso eterno Deus, eu creio que as coisas podem ser transformadas. Nós podemos fazer essa alusão que vem para o povo de Israel, que está aí, 1948, século passado. Israel retorna, o povo judeu retorna à sua terra, Israel. O mundo, depois de ver tantos morrerem, milhões e milhões de judeus morrerem na Europa, na Segunda Guerra Mundial, e até antes mesmo da Segunda Guerra, ou durante a Segunda Guerra Mundial,
nós vemos o mundo se comovendo, as Nações Unidas se comovendo e aí implantando novamente um local para que onde eles pudessem voltar à terra que lhes foi prometida a Abraão. Quer dizer, os ossos que estavam secos, para quem viu, para quem observou, para quem presenciou, para quem conheceu a história daquele povo que saiu logo no princípio da era cristã, saiu de sua terra, foi expulso de sua terra, prevalecer, permanecer como ossos secos jogados por esse mundo. Mas a hora que o nosso eterno Deus começou a trabalhar, trouxe eles para Israel e eles estão lá, estabelecidos como uma nação poderosa, uma nação potente, uma nação guardada pelo nosso eterno Deus, pelas suas promessas. Então você acha que o seu plano, você acha que o seu problema, que parece estar como vale de ossos secos, e quando você olha para ele, você não vê mais solução. Será que você não consegue conceber que através disso o nosso eterno Deus pode fazer reviver na sua vida toda a sua esperança, todo o seu desejo ver cumprido na sua vida? Seja qual for o seu problema, aquele vale, a Bíblia nos relata, se eu lesse aqui, vocês iam ver que os ossos foram se juntando, se juntaram carne, nervos ali e a pele, e se formou um grande exército. E o Senhor diz: essa é a nação de Israel, que achava que já estava como um vale de ossos secos, que estava jogada e abandonada, mas ela pôde voltar, e agora voltar sublime, voltar em um modo de exaltação que o eterno Deus exaltou eles sobre todas as nações. Ao olharmos o mapa mundi, quase nós nem conseguimos perceber o estado judeu, Está ali, Israel, tão pequeno, tão pequenino, está estabelecido, o Senhor estabeleceu no seu tempo próprio. E será que não pode fazer isso para a sua vida? Será que esse mesmo Deus não pode transformar a sua vida? Não pode fazer esses ossos secos, a sua esperança, o seu problema, aquilo que você tem pedido, está precisando na sua vida? Será que esse eterno Deus não pode transformar, não pode mudar, não pode operar na sua vida maravilhosamente, para que você tenha novamente vida, para que você veja a sua esperança reviver, estar ali nascendo novamente, os nervos, os músculos, a carne, a pele ficando em pé, os ossos se juntando, e novamente um grande exército, um poderoso exército se formou naquele momento. Por quê? Justamente o eterno Deus, aquele que para ele não há impossível, para ele do nada ele fez tudo o que existe, como o próprio profeta, ou melhor dizendo, evangelista João diz: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Somente isso, o Logos, palavra, somente isso. E depois o Senhor fez todas as coisas visíveis e as invisíveis, tanto as que nós vemos quanto aquilo que nós não vemos, aquilo que é espiritual, A nossa alma, por exemplo, que nós não podemos ver, o nosso espírito que nós não podemos ver, mas sabemos que há. Vemos o corpo, o invólucro, mas não vemos aquilo que é espiritual. E esse mesmo Deus, esse eterno Deus, fez tudo. Será que não pode mover na sua vida? Será que o seu desejo, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem esperado, não pode fazer reviver, ainda que pareça estar como ossos secos jogados em um vale, não prestando mais para nada? Sim, se você confiar, se você pedir, esse Deus tem poder na sua vida. Que o Senhor te abençoe,
Que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração e saiba, ainda há esperança para esse Deus o qual nós servimos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.